Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Direto ao Ponto, o nosso programa de toda sexta-feira. Você é muito bem-vindo e o propósito do nosso programa, como você bem sabe, é levantar questões que sejam relevantes, levantar discussões, enfim, que sejam relevantes para a vida da igreja. E hoje nós vamos falar sobre sofrimento e esperança na pandemia. Sofrimento e esperança na pandemia. Nós estamos entrando já no 5º mês desse contexto todo conturbado, da pandemia, que tem atingido não só o Brasil, mas o mundo todo. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão desempregadas, cristãos e pessoas de outras religiões que não podem mais aos domingos ou aos sábados, enfim, no dia que se reúnem ali para cultuarem, elas estão sendo impedidas, Agora, aqui nas últimas semanas, que numa porcentagem menor isso tem sido possível, mas o fato é que muitas pessoas têm sofrido, pessoas que estão ansiosas, aumento dos casos de ansiedade, aumento dos casos de violência doméstica, aumento também de pessoas que têm tirado a sua própria vida. Resumo de tudo isso, sofrimento. O que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre esse contexto todo? Então, o nosso propósito é de passar esses próximos minutos meditando, conversando sobre esse tão importante tema. Boa noite, seminarista Leonardo. Boa noite. Estamos nós dois aqui hoje. Um grande abraço para o reverendo Alberto, e que esteve conosco a semana passada e vai estar conosco também em outros programas. Hoje nós vamos tocar o nosso programa aqui e nós vamos conversar sobre esse tema tão importante, sofrimento e esperança na pandemia. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Eu quero começar com uma pergunta, Léo, que é a seguinte: você acha que o conhecimento da pessoa de Deus, o conhecimento dos atributos de Deus, ele pode ajudar os cristãos, ajudar o povo de Deus, ajudar a igreja nesses momentos de dificuldade, especificamente na pandemia? Como que conhecer mais os atributos de Deus pode fortalecer e nos ajudar nesses momentos conturbados? Nilson, com certeza sim, mas é importante que nós entendamos corretamente o que é esse conhecimento. Então, quando nós olhamos para a palavra conhecimento em alguns contextos bíblicos, ela não é o conhecimento como a gente imagina hoje de apenas saber algo. Uhum. Então, para isso eu quero abrir as Escrituras na segunda carta do apóstolo Pedro, para a igreja que estava na dispersão, fugindo da perseguição. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Então, Pedro já havia se apresentado aos destinatários, e então ele faz a seguinte petição: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então é muito interessante quando a gente olha aqui, que ele está pedindo que a graça e a paz sejam multiplicadas na vida daqueles que sofriam. Eles estavam sofrendo perseguição, eles tinham perdido entes queridos, eles tinham fugido de longe das suas famílias, eles não tinham FaceTime, eles não tinham WhatsApp vídeo, eles não tinham Zoom, eles não tinham nada disso. Eles simplesmente perderam suas posses, perderam seus parentes, muitas vezes, e fugiram. Então, dentro desse sofrimento, de uma realidade de sofrimento, Pedro deseja, naturalmente, que a graça de Deus e a paz no coração dele sejam multiplicadas. E ele fala que isso se dá através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esse pleno conhecimento que Pedro faz referência aqui, ele não é um conhecimento meramente intelectual, ele não é meramente cognitivo, ele não é apenas uma leitura sistemática da Bíblia, onde tecnicamente eu consigo fazer afirmações a partir do que está escrito. Isso eu creio que nomes proeminentes do ateísmo mundial sabem muito mais de Bíblia do que eu sei. Contudo, quando Pedro fala de conhecimento aqui, ele está falando de que tipo de conhecimento? Um conhecimento naturalmente intelectual e cognitivo, mas um conhecimento experimental, um conhecimento que eu vivo na prática. Então, de que forma esse conhecimento se materializa? Ele se materializa através de uma vida de intimidade com Deus, com uma vida devocional.
Então, através da leitura das Escrituras, do conhecimento da revelação que Deus fez para nós, né? Então é importante a gente lembrar que as Escrituras contêm todas as verdades acerca de Deus e acerca da história da redenção que Deus queria deixar revelado para o seu povo. Está tudo nesse livro, certo? Então, é o conhecimento desse livro maravilhoso associado a uma vida de oração e de aplicação prática desses conhecimentos na vida, de uma vida piedosa, né? De uma vida em que o seu objetivo principal é agradar a Deus, apesar de a gente continuamente ainda nós falhamos, né? Então, é desse conhecimento que Pedro está falando, Sim. certo? Então, quando nós olhamos para esse conhecimento, um conhecimento que sabe e que vive, sim, conhecer os atributos de Deus fará toda a diferença no enfrentamento do sofrimento trazido por essa situação. E como isso? Então, eu creio que uma das formas mais fáceis da gente combater as incertezas que nós temos, os medos por conta das circunstâncias, a ansiedade muitas vezes presente no nosso coração, é nós conhecermos melhor a Deus em seus atributos. Então, nós sabemos que Deus ali possui características, né? E que nós chamamos de atributos, e eu gosto de pensar no atributo da santidade. Então, nós sabemos que Deus ele é totalmente santo, plenamente santo, né? Muitos estudiosos dizem que os outros atributos derivam da santidade de Deus, né? E se é possível, né? Aí uma pergunta aqui, é possível que um Deus totalmente santo faça algo que seja essencialmente mal para a vida dos seus filhos? Não. Se ele fizesse isso, ele estaria, né, contrariando esse atributo. Então, a gente parte do primeiro pressuposto que não tem como, porque ele é santo, né? Então, esse Deus santo, e aí é importante a gente trazer outro pressuposto para a conversa, é que nós, como filhos de Deus, adotados por Deus por conta da obra redentora de Cristo, né, e a ação da aplicação dessa obra de Cristo na nossa vida através do Espírito Santo, nós somos filhos de Deus Pai. Então, um Deus santo que cuida dos seus. Esse Deus, ele é também sábio. Totalmente sábio, plenamente sábio. É possível, né, que qualquer decisão que Deus tome, que qualquer decreto que Deus tenha feito, é possível que esse decreto, que existisse uma possibilidade de um decreto melhor? Impossível. Impossível. Só se existisse, aí no caso teria que existir um outro Deus melhor do que esse Deus, né? Exato. Então, Deus, dentro de sua sabedoria, sempre toma as melhores decisões, os melhores decretos já estão feitos. E esse Deus, ele é também amoroso. Então, um Deus que ama a sua criação e os seus filhos, é possível que ele faça algo que não seja resultado desse amor e que a finalidade desse algo que está sendo feito seja o mal do seu filho? Não. De Não. novo entraria em contradição. E aí, quando eu olho então para um Deus santo, que não pode fazer nada que não seja santo, um Deus sábio, totalmente sábio, um Deus amoroso, totalmente amoroso, nós temos que esse Deus, e aí, aqui eu estou falando apenas de 3 atributos, nós poderíamos falar de diversos outros atributos de Deus, mas um Deus que possui esses 3 atributos, ele possui um outro atributo, é um resultado, uma doutrina de tudo isso, por ser um Deus todo-poderoso, um atributo incomunicável de Deus, um atributo que nós não podemos ter em nenhum pouquinho. Nós temos que esse Deus ele é soberano. Então, um Deus que é soberano sobre todas essas coisas, sobre toda a criação, sobre todo o cosmos, sobre todo o universo. Então, nós temos um Deus soberano que é movido pela sua santidade, pelo seu amor, pela sua sabedoria, pelo seu poder, pelo seu todo saber, né? Então, eu creio que conhecer essas verdades intelectualmente, né, cognitivamente, e colocá-las em prática, sem dúvida, traz conforto diante das dificuldades. Porque eu vou olhar para as circunstâncias, pelos sofrimentos que eu estou vivendo, e eu preciso, né, e aí o Espírito Santo traz isso ao nosso coração, eu preciso lembrar que eu sou filho desse Deus. E esse Deus que cuida com amor e com zelo para que nós sejamos moldados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sim,
né? Obviamente, não estou esgotando aqui a resposta, né? Mas sim, conhecer melhor a Deus traz conforto e nos auxilia no enfrentamento, não só dessa dificuldade, mas de todas as dificuldades que ainda virão nessa existência, né, afetado pela queda. Sim. Até que Jesus Cristo venha definitivamente pela segunda vez e julgue todas as coisas e nós possamos viver ali diante do Pai eternamente, já não mais sofrendo os efeitos do pecado. Ok. Eu não sei o que você pensa disso, quer acrescentar alguma coisa aí nessa... Eu queria pegar essa parte da soberania, né? Você falou dos atributos gerais, né? De vários atributos, citou. Alguns comunicados? Exatamente. Você falou da questão do amor. Você citou a questão o fato de que Deus é totalmente sábio, né? Ele tem sabedoria, então tudo que ele faz é sábio. Tudo que ele faz reflete também o seu amor. Você citou, né, também o fato de que Deus é um Deus que se ira. E você citou a questão da soberania, né? Como que a meditação, como que conhecer mais sobre o atributo da soberania de Deus pode ajudar alguém que está sofrendo em meio a esse contexto de pandemia? Certo. Especificamente sobre a questão da soberania. É um Deus que não perde o controle de nada. Exato. Eu vou começar essa resposta, eu creio que você vai acabar terminando com ela também, né? Você vai ter algo para acrescentar, por ser um aspecto complexo. Tá. Né? Mas quando nós olhamos para a soberania de Deus, nós queremos... O que nós falamos? Né? Primeiro, assim, é uma doutrina, né? Que a doutrina ela nada mais é do que uma sistematização das Escrituras. Então, muita pessoa tem preconceito com doutrina. Mas, na verdade, a doutrina ela nada mais é do que pegar os ensinos das Escrituras e organizar de uma forma para uma pessoa que não tem tempo e nem o estudo necessário para fazer todo o cruzamento de Gênesis e Apocalipse para extrair uma verdade. Então, é uma forma resumida da gente aprender uma verdade bíblica. Então, muitas pessoas têm preconceito com a ideia da soberania divina, com a doutrina da soberania. Ele é um atributo de Deus e naturalmente, surge, então, uma doutrina em cima disso. Quando nós falamos que Deus é soberano, diferente de muitos... Eu não gosto de usar o termo, mas vamos falar pseudo-teólogos, eu vou pôr pseudo na frente. Tem muitos pseudo-teólogos hoje afirmando que Deus não está no controle das coisas, porque se Deus estivesse no controle das coisas, não existiria o Covid, por exemplo. Não estaria existindo toda essa situação do corona e nem todos os sofrimentos inerentes a essa existência. Nós precisamos resgatar, por exemplo, Isaías 45:7, onde Deus fala que ele cria ali o mal físico, né? A ideia de algumas tragédias que acontecem dentro dos decretos divinos. Né? Quando nós começamos a descartar essa soberania de Deus na humanidade, a gente também começa a enaltecer muito o homem, como se o homem fosse tão bom que ele não merecesse sofrer. E nós sabemos que não. O homem, né, tem a depravação total do homem, né? Então, quando nós olhamos para a soberania, eu encontro descanso nessa verdade. Por que eu encontro descanso? Porque, mais uma vez, se eu sou filho desse Deus, e eu sou, né, fui adotado por conta da obra redentora de Jesus Cristo, eu tenho um Deus que me protege, que me guarda, que me sustenta em meio a qualquer situação. E mais do que ele me proteger, me guardar e me sustentar, é ele quem tem todas as situações que existem em toda a extensão da Terra dentro do seu controle. Então lá as Escrituras falam que nem um fio de cabelo cai se Deus não deixar. Ele tem deixado muito na minha vida. Seria algo que eu até gostaria que fosse diferente. Mas, inclusive, os pássaros, né? Então, os pássaros que morrem ou deixam de morrer, né? Fala na Escritura essa verdade também. Então, se Deus controla, né? E eu acho que é importante nós pensarmos, né, a partir das verdades bíblicas da Escritura, nós também inferirmos algumas verdades. Então, se Deus controla, inclusive a queda de cabelo, e Ele controla, Ele não controlaria, então, as outras circunstâncias mais relevantes na vida dos seus filhos? Ou digo mais, não controlaria Deus, então, todas as coisas dentro do mundo, da realidade de que Ele criou? Então Deus criou todas as coisas, todo o universo, todas as galáxias, a Terra,
todos os seres. Se ele controla a queda de cabelo, ele não controlaria as outras coisas? Sabendo que ele é totalmente sábio, entre aspas, ele perderia tempo controlando a queda de cabelo e não controlaria um vírus? Então, quando eu olho para isso, né, eu olho para essa soberania, não tem nada que pegue Deus de surpresa. Né? Deus não, né, não tocou o despertador de manhã, ele olhou o jornal e falou, nossa, tem uma pandemia. Não tem essa possibilidade. Então, quando eu olho para essa soberania divina, pelo fato de Deus não ser pego de surpresa, por ele controlar todas as coisas, eu de fato encontro descanso. E aí eu gosto de lembrar uma outra passagem das Escrituras, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, é um dos versos que mais marcaram a minha vida, né? E é um verso que eu entendo que todo cristão deveria decorar. E deveria decorar e, diante de qualquer circunstância do dia a dia, antes de reclamar, ele deveria lembrar desse versículo. Então, o que está escrito lá em Romanos 8, 28? Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. O verso 29 vai falar que esse bem é a conformação à imagem de Cristo. Então, quando eu olho, né, e como a gente conversou, isso não resolve todo o problema do meu sofrimento. É natural que eu ainda sofra, que eu ainda seja afetado por sentimentos de tristeza, por exemplo. Isso é uma coisa natural. Mas quando eu olho para uma verdade bíblica, sabendo que tudo coopera para o meu bem, significa que Deus está trabalhando a meu favor. E aqui não está trabalhando a meu favor no sentido da prosperidade. Ele está trabalhando a meu favor na conformação da imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando eu olho para essa soberania, eu olho para esse versículo, eu encontro conforto. O ano que eu resolvi decorar esse versículo, eu brinco com algumas pessoas próximas a mim, chegou uma época do ano que eu me arrependi, entre aspas, de querer decorar esse versículo. Porque qualquer coisa ruim que acontecia, um acidente automotivo, furar o pneu, eu ser assaltado, o que o Espírito Santo trazia ao meu coração na hora? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Isso tirou as complicações inerentes dos fatos? Não. Então não tirou ter que acionar seguro, não tirou ter que pagar franquia, não tirou ter que comprar alguma coisa que me foi tirada por um assaltante. Mas eu sabia que Deus estava no controle. Então, quando eu sei que Deus é soberano, isso traz muito conforto ao meu coração. Okay. Né? E de que forma você complementaria essa... Obviamente Deus é soberano sobre absolutamente tudo, né? Não existe Se a pessoa for querer entender essa questão do sofrimento na pandemia ou em qualquer outra circunstância que seja adversa, se ela quer entender e ser fiel às Escrituras, não tem como fugir do fato de que Deus é soberano, ponto, né? Obviamente existem questões difíceis e a gente não tem resposta para tudo. E nem a Bíblia dá todas as respostas, né? As respostas que nós queremos. Exato, né? Para perguntas que nós fazemos, né? Agora, para aqueles, né, que de repente acham que, por não saberem conjugar, né, a questão da soberania de Deus, da bondade de Deus, da santidade de Deus, da sabedoria de Deus, do amor de Deus com o sofrimento, e nessa falta, nessa inadequação que eles sentem, eles recorrem ao fato de que Deus abriu mão da sua soberania, é algo que a Bíblia não ensina, na verdade ela ensina exatamente o contrário, a oração nem faria sentido, então, né? Dos vários problemas que existem naqueles que afirmam que Deus não sabia que o coronavírus iria existir, né? Que o corona de repente pegou Deus de surpresa, dentre os vários problemas que existem, que essa pessoa vai ter que resolver, um deles é que essa pessoa não pode mais orar, porque qual seria a validade de orar para um Deus que não tem todo o poder? Qual seria a lógica, né? Não tem nenhum tipo de lógica, nenhum tipo de validade, né? Então, como um teólogo disse, né, é melhor, frente a perguntas difíceis, frente a questões que são extremamente complexas, é melhor ficar em silêncio, o silêncio das Escrituras,
do que elaborar respostas que vão contrariar as Escrituras. Nós temos todas as respostas, só tem uma resposta a respeito disso. Não, nós não temos todas as respostas para todas as perguntas. O que a Bíblia dá são as respostas para aquilo que realmente é mais importante para a nossa vida, ponto. Agora, quando nós nos deparamos, repito, com questões que são extremamente complexas, como essa, né, é melhor ficar em silêncio, quando a Bíblia fica em silêncio, do que tentar elaborar algumas respostas que, de repente, até vão saciar por algum tempo, né, a sua dúvida. Mas tem um grande problema. São respostas que não têm nenhum tipo de amparo bíblico, que distorcem verdades que a própria Escritura já deixou bem claro, né? Então, isso, eu acho que a gente tem que pensar nessas questões. O sofrimento, ele realmente faz parte da condição humana, né? Da experiência humana, ali depois de Gênesis 3,15, é o próprio Senhor Jesus que disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E diante do sofrimento, muitas vezes a gente incorre no erro de querer entender a mente de Deus. Sim, e a gente de querer entender, traçar todos os motivos, né, pelos quais nós estamos passando, pelo que nós estamos passando. E pegando essa ideia, né, o que nós poderíamos pensar a respeito dessa situação da pandemia? Quais são as possíveis causas? O porquê a humanidade está enfrentando essa realidade? Naturalmente, sim. Eu acho que a gente não tem resposta completa. Com certeza, né? Essa é uma, né, a gente estava conversando antes do programa sobre isso, né? Enfim. E para essa pergunta, né? Primeiro, a gente tem que admitir que essa é uma pergunta séria, né? Eu creio que é uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo já fez. Por que estamos passando por isso? Por que o mundo está passando por isso? Então a gente tem que deixar bem claro que é uma pergunta séria, é uma pergunta honesta, e a resposta ela deve ser dada, no nosso entender aqui, a partir da consideração de algumas verdades. Primeira verdade que a gente deve considerar para tentar entender essa questão. Primeiro, nós não temos todas as respostas, é algo que você já falou. Nós não temos todas as respostas. E nós não temos todos os detalhes para essa pergunta. Mas a gente consegue caminhar um pouquinho, né? Segundo lugar que a gente deve considerar é que nós devemos ter consciência, isso aqui é muito importante, né? Que responder o porquê não vai responder o porquê de todas essas questões. Por exemplo, se eu tivesse a resposta do porquê você está passando pelas dificuldades que você está passando, você saber o porquê não vai te trazer aquilo que você quer, que é o livramento dessa situação. Né? Isso aqui é muito interessante, que alguém compartilhou comigo, eu estou compartilhando com vocês. Nós criamos uma ilusão de que quando nós estamos passando por sofrimento, se eu souber o porquê do sofrimento, o sofrimento vai embora e está resolvida a minha situação. Não. Às vezes, inclusive, saber o porquê deixa você mais angustiado. Né? Então, não crie a ilusão de que saber o porquê o mundo está passando pela pandemia, isso vai resolver o problema da pandemia, porque não resolve. Então, é uma pergunta séria, é necessária uma resposta séria, nós não temos todas as respostas, saber o porquê não vai resolver a situação, e a partir das Escrituras nós devemos considerar algumas verdades. Uma primeira verdade que nós devemos considerar, para tentar montar um pouco desse quebra-cabeça, que vão ter peças que não vão estar presentes, né? Não é um quebra-cabeça que a gente consegue montar do lado de cada eternidade. Então lembre-se que, biblicamente, nós sabemos que todos os males têm a sua origem no pecado. Tudo que é errado, né? Todas as manchas, exatamente, elas têm a sua origem na queda do ser humano, lá em Gênesis 3. Eu não estou dizendo com isso que tudo, né, que se você foi no médico e de repente teve um diagnóstico negativo lá, quando eu falo negativo, né, que foi positivo no caso, né? O negativo é você possui tal doença. Exatamente, exatamente. Não significa que necessariamente você cometeu um pecado para que isso ocorresse. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que tudo o que ocorre, tudo que leva, tudo que ecoa o mal, tudo que ecoa desobediência a Deus, tudo que mancha não só o ser humano, mas também a natureza e o relacionamento que o ser humano tem com a natureza, ecoa o que aconteceu lá em Gênesis 3, na queda do ser humano.
né? Tudo tem a sua origem lá. Então a gente tem que lembrar disso. A pergunta é, por que nós estamos enfrentando tudo isso? A Bíblia deixa bem claro também que isso, além de outras coisas, além de outras epidemias, além de outros terremotos, além de outras pestes, enfim, de alguma forma sinalizam a volta do Senhor Jesus Cristo. Existirão pestes e epidemias e terremotos e guerras e rumores de guerra na Idade Antiga, na Idade Medieval, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Nós sabemos muito bem disso, né? Nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos dias que foram inaugurados lá na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, a ideia é que essas coisas se intensificam cada vez mais. Né? Uma epidemia com essa ressonância aí, a nível mundial, né? Nós não tivemos tanto assim. Então a ideia é que isso, por que isso está acontecendo? Por que estamos enfrentando tudo isso? É cumprimento do que a Bíblia deixa bem claro. Cristo está voltando. Quer você acredite nisso ou não, quer você tenha fé nisso ou não, né? Tudo que foi prometido nas Escrituras, tirando uma ou outra promessa que ainda está para se cumprir, tudo, quer você acredite ou não, já foi cumprido. E né, a principal das promessas que ainda estão para se cumprir é a volta do Senhor Jesus Cristo. E a volta do Senhor Jesus Cristo ela vai ser antecedida por alguns sinais. E um dos sinais, né, o aumento das pestes e das epidemias. Mas com essa questão da volta de Jesus Cristo, eu acredito que você não queira dizer que ele está para chegar daqui a pouquinho. Exatamente, né? Que dia que vai ser nós não sabemos, né? Mas olhando para os dados das Escrituras, algumas coisas ainda têm que acontecer, né? Claro que não fique tão sossegado assim, porque você pode morrer hoje, eu posso morrer hoje, então esteja preparado, né? A gente deve viver orando e vigiando, né? Porque nós não sabemos nem o tempo, nem a hora, né? É só o Pai que sabe. Mas ainda coisas irão acontecer, né? Até que Cristo volte. E também eu creio que nós devemos lembrar, para entender o porquê isso está acontecendo, nós devemos lembrar, e aí tem algo que você já falou, que Deus é soberano. Tudo que ocorre está debaixo dos decretos de Deus. Não existe nada que ocorra que fuja aos decretos de Deus. Eu não entendo tudo isso, eu creio que ninguém consegue entender, né? Fazer essa conjugação lógica entre tudo o que acontece. Mas saiba que, como o Léo deixou bem claro, o seminarista Léo deixou bem claro, não existe nada que escape ao domínio perfeito do nosso Deus. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Né? Então, Paulo, depois de falar sobre vários assuntos extremamente profundos, de verdades, né, extremamente que dizem respeito a Deus e que deixam o ser humano, do ponto de vista cognitivo, espiritual, emocional, experimental, ajoelhado diante de Deus, tamanha a maravilha do ser de Deus. Então ele chega aqui, né, no capítulo 11, e ele faz o que os teólogos chamam de doxologia, né, uma palavra de glória, uma palavra de glorificação. E aí ele exalta a Deus, ele glorifica, ele adora a Deus. Esse Deus que ele crê, esse Deus que ele entende em parte, naquilo que Deus se revela a ele, mas é claro que ele não consegue dissecar Deus. Deus está além, em vários aspectos, da nossa compreensão. E alguns desanimam com isso. Paulo adorou a Deus. Quando nós nos encontramos com verdades que estão além da nossa compreensão, nós adoramos a Deus, isso é suficiente, aquilo que Deus se revela a nós é suficiente para nos deixarmos, né, ajoelhados em adoração. E eu terminaria essa resposta dizendo também, não tem como fugir disso, é outra verdade, assim como a verdade de que Deus é soberano, a Bíblia também ensina a verdade de que o homem é responsável pelo que ele faz. Nós somos seres responsáveis. Nós não temos o pretenso livre-arbítrio, né? Nós não temos, né, a possibilidade de fazer escolhas contra a nossa natureza. Só uma pessoa teve isso, e ela errou, né, usando o seu livre-arbítrio. Adão tinha a possibilidade de fazer uma escolha que glorificasse a Deus,
Mas, e ele, sendo santo, poderia fazer uma escolha contra a sua santidade. Tanto é que ele fez. Depois de Adão, todos nós estamos manchados com o pecado. E nós não podemos, nós fazemos escolhas, mas não fazemos escolhas livres de quem nós somos, né? Não pode um leopardo mudar a sua pele. Quando isso acontece, é nítido a ação do Espírito Santo. Exatamente. Por isso que o homem continua sendo sempre dependente de Deus, né? Então não tem como fugir também quando alguém pergunta por que nós estamos experimentando tudo isso. Nós não temos todas as respostas. Deus é soberano sobre tudo. O homem é responsável pelos seus atos. E saber a resposta não vai resolver o nosso problema. E mesmo falando tudo isso, nós sabemos que a resposta está incompleta, né? Eu achei uma coisa muito interessante que você levantou, quando você coloca de que Paulo, diante da impossibilidade de compreender completamente Deus, ele deu glória. E se a gente for pensar, isso faz todo sentido, porque como seria possível eu glorificar um Deus que eu compreendesse completamente? Ele seria, de alguma forma, igual a mim. Ele seria limitado como eu sou. Sim. Né? Então, faz parte dessa natureza, né, divina, todo-poderosa, né, infinita, nós que somos finitos não conseguimos compreendê-lo. Sim. Né? Porque se fosse possível, aí ele não seria digno de confiança. Né? Com certeza. Então, eu creio que agora seja um momento importante para a gente chamar um intervalo. Sim. Né, agora que nós fechamos aqui o porquê nós estamos enfrentando toda essa pandemia, algumas reflexões a respeito dessa realidade. Então vamos chamar um intervalo e na volta nós daremos continuidade nesse assunto. Então nós estamos de volta com o programa Direto ao Ponto e já vamos começar o nosso segundo e último bloco, indo direto para a pergunta, né? Se a gente acabou de expor aí o porquê nós estamos passando, né, alguma das possibilidades de estarmos passando por toda essa situação não necessariamente ela traz só sofrimento, ela traz algumas Sim. coisas boas também, mas muitas pessoas têm sofrido de forma muito intensa. Então, qual é o propósito de tanto sofrimento na vida das pessoas? Primeiro, a gente tem que admitir que é uma pergunta difícil, né? Não creio que seja uma pergunta fácil. Nós não temos, né, todos os detalhes dessa resposta, né? Como nós dissemos no início, pessoas perderam o emprego, pessoas morreram, entes queridos aí estão nos hospitais, né? Pessoas estão com depressão, pessoas que já estavam, essa depressão foi intensificada, aumento de ansiedade, suicídio, né? E essa pergunta, né, por que Deus ele permite tanto mal sobre a face da terra, né? Primeiro que nós admitimos que nós não temos todas as respostas, mas creio ao mesmo tempo e com a mesma convicção, e nesse caso uma convicção maior, de que a Bíblia ela não se cala também acerca disso, né? A Bíblia realmente não se cala acerca disso. Inclusive, antes de dar a resposta, eu quero lembrar que se tem uma religião que trata da questão do sofrimento, que fala sobre o sofrimento de maneira muito clara, muito honesta, e que fala sobre quem é aquele que experimentou sofrimento, o maior de todos os sofrimentos, e triunfou sobre o sofrimento, é a religião que nasce das Escrituras Sagradas. Então, ao mesmo tempo que nós admitimos, sim, que quem sou eu para realmente ter respostas e dar todos os detalhes pormenorizados dessa pergunta tão importante, que toca num assunto que não é periférico, é central na experiência humana, né? Pessoas morrendo, né? Eu lembro que lendo um livro, o autor ele citando, né, quando a Iugoslávia ela experimentou a sua fragmentação política, enfim, né? Existiam atiradores de elites que tinham prazer ao ver crianças buscando água, o esporte deles era atirar naquelas pessoas. E aí vem essa pergunta, né? Conversando com o que você falou lá no início. Deus é soberano. Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Deus é sábio. Deus é justo. Deus é bom. E como num universo controlado por esse Deus, santo, justo, sábio,
bom, ele permite que tanto sofrimento exista? Perceba, de novo, que essa não é uma pergunta periférica. Essa é uma pergunta central, uma pergunta séria, é uma pergunta honesta. E o Francis Schaeffer já deixava bem claro, né? Perguntas honestas merecem respostas também honestas. Então, nós queremos expressar nossa tentativa de sermos honestos aqui, primeiro admitindo que nós não temos todas as respostas, ponto. Mas, ao mesmo tempo, e com convicção, se tem uma religião, e tem, né, que encara o sofrimento e que fala sobre a raiz do sofrimento e quem é aquele que vence sobre o sofrimento, é a religião que nasce na palavra de Deus. Se tem alguém que entende de sofrimento e da vitória sobre o sofrimento, é o Deus que é soberano, que é amor, e que enviou o seu Filho amado, seu unigênito, para morrer numa cruz por pecadores indignos como eu e você. E o que aconteceu na cruz é um sofrimento que nenhum de nós consegue entender. E ninguém sofreu como Jesus, né? Então, feita essa introdução, nós devemos lembrar que, em primeiro lugar, Deus é soberano, fazendo o gancho com o seminarista Léo. Deus é soberano. Aqui um pouco mais específico. Ele é soberano sobre o mal. O mal não pega Deus de surpresa. O Léo deixou isso bem claro. Ele é soberano sobre o seu povo. Ele é soberano sobre todos os povos. Então pode lembrar disso, e isso é bíblico. Isso é ensinado nas Escrituras. Nós podemos também afirmar que ele está tratando o seu povo. Muitas vezes, quando nós estamos com saúde, com dinheiro, com tudo, tranquilo, nós às vezes podemos nos afastar de Deus. Então quer dizer que Deus vai então enviar o sofrimento para que você se volte a Ele? Não estou falando que é exatamente assim, mas às vezes sim. E às vezes é sinal, e eu não estou falando de todo o sofrimento, tá? Eu não estou falando necessariamente que o sofrimento que você está passando é necessariamente por causa disso. Mas pegando o gancho da pandemia, pessoas começaram a ficar com medo de morrer e se voltaram para Deus. Pessoas começaram a achar que realmente o mundo está acabando, né? Que aquilo que está escrito em Apocalipse realmente pode acontecer. E elas começaram, será que Deus não existe? Fala para mim desse Deus. Quem é Jesus? Será que é verdade mesmo? E começaram a se arrepender e rever a sua vida. Isso não é sinal de terrorismo, isso é sinal de amor, né? Nós devemos temer não aqueles que podem matar o nosso corpo, mas aquele que pode matar o corpo, matar a alma e condenar eternamente. Então, não desperdice o temor, não desperdice o medo. O medo pode ser usado de uma maneira redentora e redentiva. Então, lembre-se disso também. Nós podemos também afirmar que Deus, e aí o seminarista Léo deixou bem claro, o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é graça, o mesmo Deus que é um Deus de misericórdia, é um Deus que é justiça também. Então, nós podemos dizer claramente que Deus também manifesta o seu juízo no mundo. E essa pandemia e esse contexto de dificuldade que nós estamos atravessando deixa bem claro que o humanismo, que muitos de nós acreditamos, o humanismo, ele é totalmente um vazio quando chega o sofrimento. O grande teste da validade de uma filosofia ou de uma religião se dá no sofrimento. Então, toda essa parafernália, né, de explicações e de frases bonitas, né, todas aquelas mesas redondas que nós vemos em canais chiques aí, né, usando uma linguagem lá do Luiz Felipe Pondé, né, todos os jantares dos inteligentinhos, né, aquelas frases que deixam a gente arrepiado, elas são testadas no momento de sofrimento. Se tudo aquilo que você acredita não funciona na morte, isso é lixo, isso é esterco, isso é refúgio. E podemos garantir, não baseados em nós mesmos, mas baseados na palavra de Deus, que o único que venceu a morte e o sofrimento foi uma pessoa chamada Jesus Cristo, né? Então, a gente tem que meditar nisso também. E eu terminaria dizendo o seguinte, que nós não conhecemos o fim dessa história. No meio do sofrimento, pessoas estão descrendo de Deus. Mas no meio do mesmo sofrimento, pessoas estão voltando a Deus. Então, pegando uma frase, um pensamento do Augusto Nicodemos, né, ele disse mais ou menos o seguinte: cuidado, espera um pouquinho antes de querer julgar a Deus, porque você não sabe o que Ele está fazendo com o mundo e com a sua vida.
Então seja um pouquinho, não seja louco desse jeito para querer saber o que Deus está fazendo. Porque maravilhas podem estar sendo feitas no meio desse sofrimento todo. No meio desse sofrimento todo. Então, a tentativa de resposta acerca dessa pergunta, por que Deus permite tanto mal sobre a terra? Nós devemos considerar todas essas verdades. Todas essas verdades. Existem interrogações, nós sabemos, né? Mas como nós dissemos no início, é melhor às vezes ficar sem saber. Melhor, quando nós não sabemos a resposta a algumas perguntas, é melhor permanecer em silêncio do que elaborar respostas que vão contrariar as Escrituras Sagradas. Tá, então, aqui a gente já fez 2 em 1, pelo que eu estou entendendo. Você acabou analisando qual o propósito de tanto sofrimento. Falamos um pouco, sim. E já começou a falar, eu não sei se já falou tudo, a respeito do porquê que Deus tem permitido tanto mal na Terra. Então, eu creio que aí no fechamento seu, quando se coloca o pensamento do Augustus, né, eu creio que é muito interessante, porque então pessoas que estavam afastadas estão se aproximando, pessoas que teoricamente estavam próximas estão se afastando, mas também nós temos aqueles que estavam e continuam. Sim. E nesse eles estão normalmente se aprofundando. Sim. Né? Você que citou frase do Hernandes, eu acabei de lembrar de uma aqui, né? Que ele sempre repete: o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece a cera. A grande questão, o sofrimento, ele está fazendo com que pessoas que às vezes estavam na igreja corram de Deus. Não acredito nesse Deus soberano e que permite tanta coisa assim. Agora, pessoas que de repente estão sofrendo muito mais, elas estão se arrependendo e voltando a Deus. A questão é esse sofrimento, né? Claro que o sofrimento em si não é o sofrimento que faz isso. É a graça de Deus, né, agindo em meio a tudo isso. Mas essa frase é muito interessante e ela reflete uma verdade, né? O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Quem sou eu nessa história? Aqui, apesar do nosso amigo Reverendo Alberto não estar presente. Grande abraço para o Alberto. Eu creio que dentro dessa realidade que você apresentou do sol e do sofrimento como um teste para aquilo que você crê, né, eu creio que nós conseguimos então levantar um problema do coração. Sim. Que é o orgulho. Então, quando você diz que o sofrimento ou ele aproxima ou ele afasta, quando ele afasta alguém de Deus, essa pessoa não se considera digna de sofrer. Ela acha que ela não merece aquele sofrimento. Sim. Ela acha que ela só merece tudo do bom e do melhor, dentro da perspectiva humana. Desconsiderando, então, a perspectiva espiritual e a perspectiva escatológica das coisas futuras, né, daquilo que Deus tem como plano para fazer em sua vida. Né? Então, essa pessoa ela desconsidera esse plano. Né? Então, quando eu olho para essa realidade, eu fico pensando como Jesus Cristo, então, suportou esse sofrimento. Ele não tinha orgulho. Será que Jesus Cristo não era melhor do que eu e você? Definitivamente era, não tem nem comparação. Né? Então, quando nós olhamos para as Escrituras e nós vemos Deus agindo através de grandes homens ao longo da história, grandes homens porque foram feitos grandes por Deus, né? Quando nós olhamos para isso, nós vemos Paulo encarando o sofrimento. Né? Paulo reconhecendo o agir de Deus em meio ao sofrimento. Paulo em meio ao sofrimento nos ensinando sobre alegria, sobre contentamento. Então, eu creio que existe um problema muito sério no coração daqueles que questionam tanto o sofrimento e aquilo que Deus faz. Eu creio que é algo que é possível, daria um programa só disso. Sim, sim. Né? Mas eu acho que é algo que vale a pena para que você que está em casa já comece a pensar nisso. Diante da sua postura, a partir da sua postura diante da realidade, é possível que você em oração e análise bíblica, né, comparando a Bíblia, as Escrituras com a forma como você tem vivido, começar a levantar problemas, né, de distanciamento do caráter de Cristo, que nós precisamos buscar essa aproximação. Né? E eu creio que agora a gente pode ir para a última pergunta, então. Sim, sim. E aqui a gente faz um bem bolado, eu e você. Considerando o que nós falamos aqui, né,
Como que você, Leonardo, entende que um cristão pode sair fortalecido no meio das dificuldades, né? Tá. Então, a gente pensando nesse cenário, né, de que forma um cristão pode ser fortalecido? Eu creio que de diversas maneiras, né? A nossa intenção é que, como sempre, a gente não consegue esgotar o assunto, né, mas a gente consegue começar a levantar alguns pontos importantes. Eu creio que um dos pontos importantes, até pegando um gancho com o programa da Devocional hoje pela manhã, né, no período da pandemia, mostra como o nosso coração está em relação a Deus, e é nesse sentido que a gente pode ser fortalecido, em relação à intimidade com Deus. Porque normalmente, pensando aqui na realidade de São Paulo, as pessoas normalmente colocam na falta de tempo, o motivo pelo qual elas não têm uma vida de intimidade com Deus. Então, normalmente as pessoas vão pegar ali, olha, minha vida é muito corrida, eu acordo muito cedo, chego muito tarde do trabalho, então eu não tenho tanto tempo, ou eu não tenho tempo para a minha vida devocional. A pandemia acabou com essa desculpa. Na verdade, ela nunca existiu, né? Porque, na verdade, o que existia era uma questão de prioridade. Quando você prioriza algo, né, muitas vezes a gente fala com a boca, mas as nossas ações demonstram outra prioridade. Então, tem muitas pessoas que dizem, a minha prioridade é a minha família. Mas quando você olha para a agenda dela e para a vida, a prioridade dela é o trabalho. E é da mesma forma com Deus. Então, muitas vezes, as pessoas elas não têm prioridade. E como que eu posso sair fortalecido? É quando um crente, um cristão, ele começa a perceber que mesmo em meio à pandemia, quando ele está economizando 2 horas de trânsito, na realidade de São Paulo, não é todo mundo que tem o privilégio de atravessar a rua e chegar no trabalho. Então, muitas vezes a pessoa está economizando aí 2 horas de trânsito no seu dia. Ela está economizando outros tipos de deslocamento, outros tipos de tempo. E aí ela vai perceber que ela também não está fazendo a vida devocional. Sim. E o que significa? Significa que isso nunca foi prioridade. Então, de que forma ela pode ser fortalecida? Percebendo esse problema e começando a se organizar para fazer uma vida devocional. E aí a recomendação é que vocês procurem a entrevista de hoje pela manhã. Eu não sei se o pessoal já soltou a edição, mas procure essa entrevista. Por quê? Porque ali você já pode começar a buscar um auxílio para a sua vida devocional. Eu creio que uma outra forma em que aí tanto o cristão sai fortalecido como a igreja sai fortalecida é no resgate da importância do culto doméstico. Então era algo que quando você conversava com as pessoas, você via que o culto doméstico tinha caído em desuso. As famílias estavam terceirizando os momentos de ensino bíblico das crianças para a igreja. Elas estavam terceirizando o seu estudo simplesmente por uma pregação e quando muito, uma aula de EBD. Então, quando algumas pessoas começaram a ser privadas disso, elas começaram a ver a importância de fazer isso em casa. E as igrejas trouxeram de novo à tona esse assunto. Materiais foram lançados, igrejas produziram seus próprios materiais. Então, eu creio que com a volta da prática do culto doméstico, em alguns casos, o início dessa prática, a igreja e o cristão saem fortalecidos. Sim. E o terceiro ponto que eu queria colocar, e depois aí você pode encerrar aí com algumas contribuições, é com o fortalecimento do amor do crente, do cristão verdadeiro, pelo culto coletivo, presencialmente. Então, durante esse período de isolamento, os recursos online foram uma bênção na nossa vida, estão sendo uma bênção na nossa vida. Mas, a cada dia que passava nesse isolamento, o meu desejo era, domingo, eu poder voltar a cultuar presencialmente. Existe algo, e a gente sabe que isso é bíblico, existe algo de especial quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, para prestar um culto solene, um culto reverente, de adoração ao nosso Deus. Que nós podemos cantar como um corpo, Você pode fazer isso em casa, não tem problema, e deve. Mas quando nós fazemos isso como corpo de Cristo, coletivamente, com mais pessoas, isso é algo maravilhoso,
Então, na vida devocional, no culto doméstico e no culto presencial. No culto presencial. Ok. Nós estamos aos poucos chegando ao final do nosso programa de hoje e eu creio que o que nós buscamos fazer aqui, né, em caráter bastante introdutório, é lembrar você e lembrar a nós mesmos, em primeiro lugar, né, e a você também que nos acompanha, sobre algumas verdades que a Bíblia ensina, não são todas, mas algumas verdades fundamentais que a Bíblia ensina sobre essa questão do sofrimento, buscando aplicar nesse contexto da pandemia, né, onde eu creio que todos, de alguma forma, sofrem, alguns de uma maneira muito mais intensa, né, alguns em outro nível, né, mas eu creio que essa pandemia ela traz esse tipo de angústia, né, de algumas reflexões, e às vezes é possível que você talvez tenha achado em alguns momentos, né, que de repente, talvez você tenha pensado assim, olha, eu estou sofrendo, e de repente algumas coisas que vocês falaram, embora eu concorde com isso, mas ouvi-las simplesmente, elas não trazem alívio, elas não resolvem o meu problema, né? Eu até compartilhei com o seminarista Leonardo que quando eu perdi a minha mãe, né, qualquer pessoa que chegasse em mim e fosse falar sobre a soberania de Deus, ou que batesse nas minhas costas falando, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, fique tranquilo. Eu sei que isso é verdade, eu não descreio, e se Deus quiser, nunca vou descrer disso. Só que isso em si, a verbalização disso, não trazia conforto e consolo para aquele que está sofrendo, né? Eu creio que às vezes alguns amigos que chegavam e simplesmente me abraçavam sem falar nada, né? Talvez isso ajudasse mais, né, do que tentar explicar, porque não dá para explicar, né? Não dá para explicar. E eu aprendi com o autor também que o que mais nós precisamos no momento do sofrimento, mais do que tentativas de explicação, né? Inclusive as tentativas de explicação as mais ortodoxas possíveis, na verdade o que mais ajuda é presença amiga, né? Presença amiga. Saber que Deus está presente e a presença dele não tira o seu sofrimento em si, mas ele é presente no seu sofrimento. Então o que eu preciso, o que você precisa, o que todos nós precisamos é da presença sobrenatural, redentora de Deus na nossa vida, enxugando as nossas lágrimas. Quero lembrar agora no final do Salmo 56, né, 3 e 4, em me vindo o temor hei de confiar em Ti, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer o mortal. Eu creio que essa pandemia tem deixado bem claro também que o céu não é aqui, né? A nossa cultura, ela diz que o que existe de verdade é o aqui e agora. Você sabe muito bem que não é, e a pandemia está escancarando isso. Nós somos seres feitos para a eternidade. Esse mundo foi criado por Deus, foi manchado com pecado, Cristo nos redime para preparar um lugar onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas, né? E aqui eu quero também lembrar você que o sofrimento ele não é inerente à natureza humana. O sofrimento ele foi anexado depois do pecado. Então, não existia sofrimento em Gênesis 1 e 2. Sofrimento começou a fazer parte da condição humana em Gênesis 3. E sofrimento não fará parte da realidade humana, da condição humana, lá nos novos céus e nova terra. Então, essa esperança, né, o Leonardo deixou isso bem claro, essa esperança da glória futura, né, o John Piper que sempre usa essa expressão da glória futura, você pode ter certa com você. O sofrimento ele tem prazo de validade e ele serve realmente, o seminarista Leonardo deixou bem claro, para forjar Cristo em nós. Ok, que no momento do sofrimento, saber disso em si não vai resolver o problema, mas o que nós mais precisamos é da presença amiga de Deus conosco, de termos a certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus, que o Espírito Santo vive em nós, que nós temos o Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Ele venceu o sofrimento. Nós vamos terminar o nosso programa de hoje, então, por favor. Eu queria só para acrescentar aí na perspectiva da glória futura, do novos céus e nova terra, né, da nossa vida diante de Deus, vale muito a gente resgatar ali a primeira carta de Pedro.
Pedro deixa toda hora muito claro ali, somos o quê? Peregrinos. Peregrinos. Estamos de passagem, a nossa cidadania não é daqui. Cidadania celestial. É celestial. O conforto do tempo presente parece que tem nos feito desejar mais aqui do que lá. Sim. Né? E, ressoando as palavras de Paulo, os sofrimentos do tempo presente não se comparam Com a glória. do porvir. Sim. Né? Então, são verdades maravilhosas em que nós temos que exercitar o nosso coração nisso aí. Né? Sim. Terminamos por hoje, então. Nós vamos terminar o nosso programa de hoje. Espero que Deus possa fortalecer a sua fé, a nossa fé, e trazer consolo, conforto em meio ao sofrimento. E também trazer, obviamente, esperança. Que Deus muito abençoe. Até a próxima sexta-feira, no mesmo horário, com o Direto ao Ponto. No programa, né? Exatamente. Mandem para os contatos, na hora que sair o vídeo editado. Abençoe a vida de alguém se você foi abençoado. Que Deus o abençoe e até a próxima.